Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton, a gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será efeitos da globalização. Esse conteúdo, gente, vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver esses efeitos para as empresas e para a população, para os trabalhadores. E na próxima aula, a parte 2, nós veremos a parte dos blocos econômicos como uma consequência, como um efeito desta globalização. Beleza? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, para que a gente possa ter uma base sólida para compreender os efeitos na atualidade. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que entender essa globalização como a atual fase da nossa sociedade capitalista, a atual conjuntura, ou seja, como ela se organiza, como ela se relaciona, como essas nações vão interagir. E aí, essa atual fase ela é marcada por uma maior conexão entre essas nações, uma maior conexão entre os espaços. Eu vou ter maiores ligações entre os mercados, uma proximidade maior dentro da divisão internacional do trabalho, eu vou ter uma especialização dessa divisão internacional do trabalho, eu vou ter um fluxo de circulação de capital mais intensa, eu vou ter um fluxo de pessoas também mais intenso. Então eu tenho toda uma estrutura que é marcada por uma maior conectividade entre os espaços. E essa atual fase, ela é resultado de um processo. Ela é resultado de um processo histórico, onde fomos agregando novos elementos que possibilitaram que hoje tivéssemos toda essa conectividade. Bom, um dos maiores responsáveis por essa atual fase é a evolução das técnicas, é a evolução da ciência, é a evolução da informação. É o que o Milton Santos chama de revolução técnico-científico-informacional. Isso significa que nessa atual fase temos uma superação do que existia anteriormente com relação a essas técnicas, a ciência e a informação. Então agora nós temos novas ferramentas, novos mecanismos que possibilitam essa maior conectividade. Hoje nós temos então celulares, computadores, televisões, antenas, satélites, internet. Então, todos esses elementos favorecem o desenvolvimento dessa conexão. Beleza? E isso não existia antes, por isso a gente chama de revolução. É uma mudança, uma ruptura na conjuntura da sociedade, na forma como ela se organiza, na forma como ela se relaciona. Beleza? Então, tudo isso vai trazer para a gente uma sensação de que o mundo se tornou menor, uma sensação de que o mundo está mais próximo. E por isso a gente chama, em alguns momentos, de aldeia global, dando essa sensação de que todo o mundo é apenas uma comunidade que tem acesso em tempo real a qualquer espaço, a qualquer momento, a qualquer interesse a ser desempenhado ali naquele espaço. Então, essa noção de que o mundo se apequenou, ela acontece porque hoje essas novas tecnologias me possibilitam ter acesso a algo que acontece do outro lado do planeta em tempo real. Assim também como é possível circular produtos e pessoas em um menor tempo, em um período menor de tempo. Então essa é a ideia aí por trás da aldeia global. E isso é possível graças ao complexo sistema que foi estabelecido, que a gente chama de rede ou redes, onde a gente tem uma conexão entre pontos fixos e conexões entre esses pontos, que a gente vai chamar de linhas. Então eu tenho pontos e linhas onde você vai ter a circulação de mercadorias, onde você vai ter a circulação de informações, onde a gente vai ter algo semelhante a essa imagem que nós estamos vendo, uma rede de espaços onde um espaço interage com o outro, onde há a conexão de um espaço a outro.
a isso a gente vai atribuir o termo redes. Pode ser utilizado, por exemplo, para rede de informação, onde eu tenho uma emissora de TV locada em algum espaço, e essa emissora vai ter antenas, essa antena vai ter uma conectividade com o satélite, até chegar até o seu televisor, até chegar até o seu computador. Então você tem toda uma estrutura ali que vai promover essa conexão entre os espaços. E aí isso a gente chama de rede. Podemos ter também redes no sentido físico, no sentido de redes de transporte também. Eu vou ter ali um canal de distribuição para uma mercadoria até ela chegar a um ponto de entrega. Eu tenho o estabelecimento ali de pontos fixos e as linhas que vão conectar esses pontos. Bom, essa globalização, ela traz consigo também pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos são esses, né, de um aceleramento das relações, uma maior possibilidade de conexões, né? Eu vou ter também uma aceleração da produtividade, do sistema produtivo, eu vou ter uma maior circulação de capital. Então, tem vários fatores ali que serão positivos. Porém, esses fatores eles normalmente vão ser restritos a um pequeno grupo de pessoas. Será mínima a quantidade de pessoas que terão acesso a todos os benefícios da globalização. O que a gente presencia, na realidade, é que a maior parte da população vai sofrer com os aspectos negativos. Por exemplo, a falta de internet, a dificuldade de se ter um emprego, a dificuldade de sobreviver dentro de um mercado competitivo, a dificuldade de manter uma família dentro de novas demandas sociais. Então, existem várias dificuldades que vão servir aí como aspectos negativos para a maior parte da população, que vão ocorrer de forma perversa, como a gente viu nas aulas anteriores. Vamos lá? Bom, como efeito dessa globalização, a gente pode destacar que ela vem para atender prioritariamente, majoritariamente, os interesses de reprodução do capital. Ou seja, possibilitar que quem é um grande detentor de dinheiro possa acumular mais riqueza, possa expandir o seu império, expandir o seu domínio. Então, uma empresa que já é grande em seu país, quando ela se torna uma empresa global, quando ela começa a instalar filiais em várias outras partes do mundo, ela aumenta as suas chances de conseguir uma maior acumulação, de conseguir uma maior riqueza. Então, essas empresas elas vão aumentar aquilo que a gente chama de capital, né? Então, essas grandes empresas, essas grandes corporações, o sistema financeiro, todo vai se desenvolver, vai avançar graças à estrutura dessa globalização. Bom, os mecanismos utilizados aí vão ultrapassar as fronteiras entre as nações. Então, hoje, a gente pode perceber que essas empresas elas estão em diversos países, mesmo que a política daquele país seja divergente da política do país de origem da empresa, porque a lógica da empresa é comércio, é vender e arrecadar lucro. E para isso, pouco importa qual o tipo de ideologia praticada naquele país, qual o tipo de sistema de governo praticado naquele país, porque para a empresa o que interessa é acumular riqueza. Bom, essas empresas, então, elas vão expandir o seu domínio, a sua força e os seus interesses por diversos países do mundo, né? Por isso a gente vai chamar elas mais ou multinacionais, empresas que estão em muitas nações. Em alguns casos a gente chama até mesmo de empresas transnacionais, porque o poder de influência dessas empresas transcende os limites das nações, né? Elas estão acima desses limites.
Então a gente usa esses termos, empresas globais, empresas multinacionais, empresas transnacionais, para nos referirmos a essas empresas que atuam em diversos lugares do planeta. Tá? Essas empresas normalmente vão se expandir em busca de matéria-prima mais barata, em busca de uma mão de obra mais barata, em busca de um novo mercado consumidor, ou seja, vender para novas pessoas, e também em busca de impostos menores, ou, em alguns casos, até mesmo de uma isenção de impostos. Aquela empresa ela não vai pagar imposto durante vários anos. Isso ocorre muito em países subdesenvolvidos, porque a intenção desses países é aumentar o seu parque industrial, mas esse país não pretende investir o capital nacional para desenvolver uma indústria nacional. Então, o que ela vai fazer? O que vai fazer? Vai abrir para essas empresas de outros países a possibilidade de se instalarem em solo nacional sem pagar imposto. É uma forma de atrair essas empresas e aumentar o parque industrial. Bom, sempre essas empresas vêm visando um menor custo de produção. E normalmente isso vai significar uma desvalorização da mão de obra. Os trabalhadores então vão receber salários muito menores, muito inferiores do que os trabalhadores receberiam no local de origem dessas empresas. Bom, além disso, essas empresas elas traçam estratégias muito bem definidas para aumentar o seu poder. Elas vão criar ou cartéis, ou estabelecer um sistema de dumping, ou vão criar monopólios e oligopólios. São estratégias que possibilitam que elas tenham uma hegemonia maior do mercado, tenham fatias maiores do mercado. Primeiro, vamos falar de monopólio, né? É uma estratégia que acontece quando uma única empresa domina todo um mercado ou domina todo um setor. É o que a gente tem visto ultimamente, né, com a empresa da Disney, que vem comprando as suas concorrentes e se tornando uma grande companhia. Podemos perceber que através dessa imagem, né, a Disney hoje ela é dona da ABC, da Walt Disney, né, dos parques, também é dona aí da Marvel, da Lucasfilms, da Pixar, da Blue Sky, da National Geographic, da Fox, né, de diversos outros empreendimentos do ramo do entretenimento. Outro também que tem criado um grande monopólio é o Mark Zuckerberg, que ultimamente é dono do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, que são as principais plataformas de redes sociais. Então, essa única empresa, esse único dono ali, ele consegue dominar a maior parte de um mercado, de um determinado setor do mercado. Uma outra forma utilizada pelas empresas é o oligopólio. É quando eu tenho várias empresas que juntas dominam uma grande parcela do mercado. Então, nesse caso, essas empresas nem se preocupam muito em baixar o preço, em fazer uma concorrência, porque de uma forma ou de outra o consumidor vai acabar comprando daquela empresa. Então, essas empresas monopolizam a maior parte do mercado, como a gente pode ver aqui, uma união na Unilever entre a Adis, a Kibon, a Comfort, a Omo, a Lux, a Hellmann's. Então, essas empresas juntas monopolizam uma boa parte do mercado e, de uma forma ou de outra, alguém vai estar consumindo elas, ou consumindo as empresas que têm alguma ramificação com ela. E isso faz com que o consumidor tenha que comprar mercadorias a um preço mais elevado do que se fosse uma concorrência saudável, uma concorrência onde você teria múltiplas empresas atuando.
essa prática de oligopólio é bem parecida com a prática do cartel. A gente vai ter uma pequena diferença em dimensão e na forma como elas vão agir. No caso do oligopólio, você não necessariamente precisa combinar os preços. Você, de uma forma, você possui uma hegemonia tão grande sobre o mercado, você possui um poder tão grande sobre o mercado, que o comprador, de uma forma ou de outra, ele vai ter que comprar de você em algum momento. No caso do cartel, eu vou ter empresas de portes menores que vão combinar o preço. Então, essas empresas, por exemplo, postos de gasolina, vão combinar que dentro daquela cidade todo mundo vai colocar o preço da gasolina naquele valor. E aí você impede qualquer tipo de concorrência. Todos colocam um preço mais elevado, todos ganham e você é obrigado a comprar ali de uma forma ou de outra. Isso seria um cartel. Então, eles vão manipular a oferta de mercadorias, de serviços, e vão combinar os preços para eliminar qualquer forma de concorrência. Todos ali irão ganhar, menos o consumidor, que vai ser obrigado a pagar um valor acima da média, porque você não vai conseguir encontrar um concorrente com um preço menor. Além disso, tem a estratégia do dumping também. Essa estratégia ela é pior ainda, porque ela massacra os pequenos empresários, ela massacra aquele que não tem um grande capital, que não tem grande poder financeiro. Por quê? Esses grandes empresários, essas grandes empresas, elas têm possibilidade de abaixar os preços durante um certo tempo, porque depois ela vai retomar esse lucro lá na frente. Então, às vezes, ela vai abaixar o preço de uma mercadoria abaixo do valor de mercado, em alguns casos até mesmo abaixo do valor da produção. Então, para o consumidor, ele vai preferir o produto dessa empresa grande, porque o preço está muito abaixo. Já aquele que é um pequeno empresário, um investidor ali, digamos assim, um empreendedor, né, que vai ter ali o seu pequeno comércio, ele não vai conseguir competir. E ele vai ser obrigado a fechar as portas. E aí, quando ele fecha a porta, a empresa grande sobe o preço. Porque a intenção dela era o quê? Era acabar com a concorrência naquele local em um curto período de tempo. À medida que aquela pessoa, que aquele empresário, ele não consegue mais ser competitivo, ele fecha e a concorrência encerra. Então, é uma estratégia também que é muito prejudicial, tanto para os pequenos empresários quanto para o consumidor depois, né? Porque ele vai comprar barato durante um tempo, mas assim que a concorrência é eliminada, o preço volta a subir. Bom, essas práticas elas são viáveis para essas grandes empresas muito graças ao sistema neoliberal que tem sido uma corrente econômica, uma cartilha, né, digamos assim, que tem sido praticada na maior parte dos países desde a década de 70. Esse modelo econômico neoliberal, ele vai vir para substituir o que existia antes, que era o modelo keynesiano, ou também conhecido como o modelo de bem-estar social. Provavelmente vocês, se assistiram ao documentário que eu passei na semana passada, vocês vão lembrar dessa parte do modelo de bem-estar social. Era um sistema que o próprio Estado garantia um certo nível de direitos para os trabalhadores, para garantir que eles continuassem produzindo sem paralisar a produção. Então, o Estado era responsável por garantir saúde, moradia, educação, transporte. Então, o Estado tinha um compromisso de bem-estar com a população. E isso mantinha as pessoas trabalhando. A partir da década de 70, essa corrente neoliberal ela vem para impor sobre o Estado uma desregulamentação. Então, o Estado perde força, ele vai deixar de exercer grande parte da influência que ele tinha sobre as empresas e as empresas vão ter maior liberdade para atuar. O que isso significa, né, na prática? Isso significa que as empresas agora
poderão explorar ainda mais os trabalhadores. Ela poderá romper com vários direitos trabalhistas, ela poderá estabelecer contratos que beneficiam muito mais a empresa do que o trabalhador. E o Estado terá menos poder de regulação. Bom, nesse sentido, né, os neoliberais também planejam que as mercadorias sejam reguladas a partir da força do próprio mercado, né? Então você vai ter a demanda e a produção determinando grande parte dos valores. Isso, segundo eles, promoveria um maior desenvolvimento econômico. Só que isso provoca também um impacto social na população. Por quê? Você vai ter trabalhadores mais precarizados, trabalhadores com menor poder de compra, trabalhadores tendo maiores dificuldades para sobreviver. Entre as características desse neoliberalismo, nós temos aí as privatizações das empresas estatais, ou seja, empresas que pertenciam ao Estado, a um país, as empresas nacionais, elas passam a ser vendidas para grandes empresas multinacionais de outros países. É o caso, por exemplo, aqui de parte do pré-sal que foi vendido para a Texaco. Pertencia aqui à Petrobras e essa parte foi vendida para uma empresa estrangeira. O neoliberalismo também vai promover a livre circulação de capitais internacionais, então facilita essa circulação de dinheiro vindo de outro país, né, tanto para agir dentro dos interesses daquela empresa, como também para investir em determinados setores de um país e ter esse retorno de investimento depois. Então tem uma circulação mais intensa de dinheiro entre as nações, uma abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, então favorece a chegada dessas empresas em solo de países estrangeiros, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, ou seja, medidas ali que vão fazer com que aquele país compre mais produtos internacionais do que produtos nacionais, e uma redução de impostos e tributos cobrados aí indiscriminadamente. Ou seja, onde essas empresas se instalam, os impostos e os tributos precisam ser reduzidos para que essas empresas tenham maiores taxas de lucro. Então essas são algumas medidas ali do neoliberalismo e que está presente em boa parte dos países subdesenvolvidos ou países emergentes, como é o caso do Brasil, né? Hoje estamos vivendo um governo que pratica a cartilha do neoliberalismo de forma muito intensa. Esse neoliberalismo ele foi proposto primeiro por dois presidentes, né? Na verdade, um presidente que é o Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos nesse período, e a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra. Esses dois instalaram o neoliberalismo em seus países e, após alguns anos, né, na década de 70 e 80, após alguns anos, esse modelo foi copiado por outros países, como, por exemplo, o Brasil, que começa a copiar o neoliberalismo aí por volta da década de 90, no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, e vem intensificando esse modelo nos dias atuais. Um outro fator também, que é uma consequência, um efeito dessa globalização, é a financiarização. É um fenômeno moderno da estrutura capitalista, onde você vai ter uma acumulação de capital sem passar pelo sistema produtivo. Você vai ter uma monetarização, uma rentização de dinheiro sem precisar produzir mercadoria. Isso rompe totalmente com o que era produzido anteriormente. Esse dinheiro vai ser feito através de investimentos, de juros, de empréstimos. Então, você vai ter toda uma acumulação de riqueza sem necessariamente passar pela produção de mercadorias para agregar valor. O que isso significa, né? Significa que essas pessoas conseguem acumular mais dinheiro sem precisar passar por todo aquele tempo de retirar a matéria-prima, transformar essa matéria-prima em uma mercadoria, pagar um funcionário para fazer isso e depois vender essa mercadoria. Então, encurta
esse tempo para acumular riqueza, e você vai ter um processo onde o próprio dinheiro vai gerar mais dinheiro. Isso seria a financiarização. Isso seria a ação do que a gente chama hoje de rentismo. Bom, esse modelo, né, vai ter um impacto muito grande na sociedade, porque vai fazer com que várias pessoas irão aderir a esse sistema de uma forma ou de outra, porque os valores praticados pelo mercado são muito elevados. Então, o comprador de baixa renda ele vai precisar se render a um empréstimo em algum momento, seja para comprar um carro, seja para comprar uma casa, para comprar um celular. Então, ele vai dividir ali em 12 vezes, em 30 vezes, em 50 vezes, e ele vai ser um escravo dessa dívida a longo prazo. E, enquanto ele vai pagando essa dívida, o financiador ele vai acumulando riqueza, porque ele não vai emprestar o dinheiro de graça, ele vai receber um valor a mais, uns juros a mais. Por exemplo, quando você compra um carro que ele valeria 80 mil à vista, quando você vai financiar esse carro, ao final você vai pagar mais ou menos 120 mil. Então você vai pagar um valor muito maior do que o valor original daquele carro. Então isso acontece muito na sociedade moderna, e a gente está vendo aí, né, uma imagem do que a gente chama aí de bolsa de valores, né, que é onde você vai ter o fluxo mais intenso desse sistema financeiro, onde os empresários vão comprar parcelas das empresas esperando que essas empresas valorizem para ter um retorno financeiro. Então você vai investir, por exemplo, na Microsoft, na Google, e aí a partir do lucro que aquela empresa tiver, você vai ter um retorno depois, porque você investiu nela, você injetou dinheiro nela. Então essa financiarização faz parte dessa nossa atual fase, e ela é possível graças muito a essas tecnologias, né, que a gente vem falando aí desde o mês passado. Qual que é o grande problema, né? Se você rompe com todo o sistema produtivo para poder gerar valor, você também vai diminuir a quantidade de empregos. Então, se alguém, por exemplo, um empresário tinha um interesse em ter uma fábrica para algo, ele simplesmente vai fechar essa fábrica e vai começar a investir na bolsa de valores para ter retorno. Então, todos aqueles trabalhadores que poderiam estar trabalhando ali vão estar desempregados. E aquela pessoa que tinha aquele capital inicial para investir, ele vai acumular riquezas mesmo sem trabalhar, mesmo sem produzir, apenas fazendo com que aquele dinheiro renda dentro de um determinado prazo. Bom, o que isso vai gerar para a gente, né? A gente vai ter como consequência uma grande massa de trabalhadores desempregados. Esses trabalhadores, eles vão sofrer com diversos problemas, como, por exemplo, a falta de capital, a falta de dinheiro para sobreviver. E isso vai fazer com que eles aceitem condições extremamente precárias, aceitam qualquer serviço que pague qualquer quantia, porque eles precisam de dinheiro. Então a gente vai ter aí o surgimento de várias coisas que vão precarizar cada vez mais, como, por exemplo, a terceirização. Você tem uma empresa, e aí essa empresa precisa fornecer o almoço para os funcionários, porque essa empresa está muito afastada e não teria como os funcionários irem para casa para comer ou irem a um restaurante. Então, o que a empresa faz? Ela percebe que para ela produzir o alimento ali, produzir o almoço, vai ficar um determinado valor muito alto. Então, ela vai pagar uma empresa terceirizada para que essa empresa cozinhe o almoço. E vai pagar um valor abaixo do valor que ela teria que gastar se ela mesma fosse produzir. Então, essas empresas terceirizadas vão aceitar valores muito abaixo do que o que seria o ideal. E vão aplicar, digamos assim, vão aplicar o peso sobre aceitar esse valor abaixo nos funcionários.
Porque para conseguir entregar esse produto com aquele valor, vai ter que pagar menos para o funcionário. Então, um funcionário de uma empresa terceirizada, ele vai receber muito menos do que o funcionário daquela empresa que pagou a empresa terceirizada. Então, isso vai gerar toda uma cadeia ali de desvalorização de salários. Além do mais, recentemente a gente tem experimentado um novo fenômeno de precarização do trabalho, que é a uberização. É onde você vai ter empresas utilizando aplicativos para contratar funcionários para desempenhar determinado serviço de forma intermitente, ou seja, a qualquer momento do dia, e esse funcionário ele não vai ter nenhum vínculo empregatício com a empresa. Como diz essa imagem aqui, né, de um trabalhador aí, dessas empresas de aplicativos de comida. Ele não vai ser empregado do restaurante, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado da empresa de entrega, ele tem que alugar a própria bicicleta ou a própria moto para trabalhar, ele não vai ter férias, ele não vai ter folga no final de semana, ele não vai ter plano de saúde e ele não vai ter aposentadoria. Ou seja, né, é um funcionário que não vai ter praticamente nada de direitos. E o dinheiro que ele vai ter é o dinheiro do trabalho. Se ele trabalhou, ele tem dinheiro. Se ele não trabalhou, ele não vai ter férias. Ele não pode sonhar em ter férias. Ele não pode sonhar em descansar em um feriado. Ele tem que trabalhar todo dia porque ele precisa daquele dinheiro todo dia. Então, é uma forma de exploração cada vez mais intensa dos trabalhadores, né? Eles são expostos a uma condição onde ou ele aceita isso ou ele vai para o desemprego total. Bom, gente, é isso por hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido aí a maior parte dos conceitos que trabalhamos hoje. É um pouco complicado, né? Porque a gente lida aí com situações bem diversas, né? De relações entre empresas, de consequências dessas empresas na vida da sociedade, de modelo econômico a ser adotado por um país, como a gente falou do neoliberalismo. Então existe toda uma estrutura aí que é complexa e que produz diversos desdobramentos, tanto para as nações quanto para as pessoas que vivem ali. Então, gente, eu gostaria de agradecer a quem assistiu até aqui, e se alguém tiver qualquer dúvida, se alguém não compreendeu alguma parte ou gostaria de comentar alguma parte que achou interessante, manda uma mensagem lá no chat ou abre a câmera, me chama e a gente pode dialogar sobre esse conteúdo, tá bom? Então valeu, gente, obrigado e até a próxima aula. Tchau!